Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Vamos meditar hoje em Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5 começa dizendo: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido. Verso 2: Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Verso 3: Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Verso 4: Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Verso 5: Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Verso 6: Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Verso 7: Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. 8: Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. 9: Para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Verso 10: Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. 11: E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. 12: E digas: Como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Verso 13: E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Versículo 14: Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Versículo 15: Bebe a água da tua cisterna, ou seja, bebe a água do teu poço e das correntes do teu poço. Verso 16: Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Verso 17: Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. 18: Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. 19: Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor, ou seja, pelo amor dela, ser atraído perpetuamente. Verso 20: E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Verso 21: Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. 22: Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. 23: Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Nós vemos que esse texto de Provérbios capítulo 5 traz revelações de segredos a respeito do casamento. Fala nos versículos 1 e 2: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Quando nesses dois primeiros versículos está escrito para que nós demos atenção para a sabedoria, está dizendo que nós devemos prestar atenção e ficar atentos. Inclinar os nossos ouvidos à razão da sabedoria significa que devemos ouvir e, com muita atenção, guardar no nosso coração e no nosso raciocínio o que é ensinado nas Escrituras, para que, no momento em que formos questionados a respeito daquilo que devemos fazer, tenhamos a resposta na ponta da língua. É por isso que a parte final do versículo 2 fala:
e os teus lábios guardem o conhecimento. Quando nós perguntamos alguma coisa para alguém e aquela pessoa não tem como responder, ela se cala ou ela vai falar alguma bobagem. E os versículos 1 e 2 dizem: não seja uma das pessoas que não sabe o que dizer a respeito do casamento, porque se você não sabe o que dizer, ou se você inventar respostas a partir dos seus próprios pensamentos, você falhará. Mas se você prestar atenção à sabedoria de Provérbios, neste capítulo 5, então você saberá o que responder, você terá a resposta na ponta da língua, você saberá o que dizer no momento em que você for abordado por uma mulher estranha. Quem é a mulher estranha que o versículo 3 fala? A mulher estranha é aquela que você não conhece, é aquela que não dorme com você, é aquela que não é a sua esposa, é aquela que aparece no seu caminho de maneira repentina, ou é aquela que trabalha com você, que estuda com você, que frequenta o mesmo ambiente que você até já viu, já conhece, que você muitas vezes até conversa com ela, mas ela é estranha, porque na realidade ela não é a sua esposa. E a mulher estranha, aquela que não é a sua esposa, ela sempre vai ter os lábios que destilam favos de mel. Vai parecer que aquilo que ela está lhe dizendo é mais agradável, é mais confortável do que muitas vezes aquilo que a sua mulher, que dorme com você, tem falado para você. Mas o que a sua esposa, o que a sua mulher fala para você dentro da sua casa é um reflexo daquilo que muitas vezes você faz com ela, ou muitas vezes é um reflexo da tua falta de sensibilidade, de entender que a sua esposa, aquela mulher que está dentro da sua casa, está enfrentando uma situação e você deveria enfrentar a situação ao lado dela e não estar contra ela, muito menos estar com os seus olhos e com os seus ouvidos para prestar atenção a uma mulher estranha que não dorme com você, que não está dentro da sua casa, que não tem relacionamento com você, que aparentemente não tem nenhum problema. Antes de você se casar com a mulher com quem você se casou, ela era uma pessoa estranha. Você foi conhecendo ela, até que ligaram os pontos e então se casaram. E hoje, essa mulher que dorme com você mostra que tem alguns problemas e você não está sabendo como lidar com isso. Não pense que aquela mulher que é estranha também não tem os seus problemas. A única diferença é que os lábios dela destilam favos de mel porque ela está mostrando apenas o lado para atraí-lo, para que você traia a sua esposa, para que ela consiga ter algum envolvimento com você. E então depois ela vai revelar todos os problemas que todas as pessoas têm. Muitos olham para a grama do vizinho e pensam que ela é mais verde, mas a verdade é que nós devemos dedicar a nossa atenção e o nosso tempo para cuidar do nosso próprio jardim. E esse texto fala que os lábios da mulher estranha destilam favos de mel justamente porque ela só vai mostrar o lado belo da sua vida e muitas vezes ocultar os seus problemas para que você pense que se você abandonar a sua família e a sua esposa e tiver um relacionamento com ela, tudo será diferente. O seu paladar é mais macio do que o azeite porque quando a mulher estranha começa a falar apenas palavras boas, surge um paladar, um desejo. Paladar fala a respeito do nosso apetite, a respeito daquilo que nós queremos saborear. Fala a respeito daquilo que nós queremos comer. Então, o seu paladar
a sua vontade, o seu apetite, o seu desejo de conhecer mais a respeito dessa mulher vai ser despertado mais macio do que o azeite. Mas o versículo 4 diz que o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois fios, porque no momento em que você tem um relacionamento com ela e com o passar do tempo ela vai mostrando realmente quem ela é, que ela também é uma mulher de carne e osso, que ela também tem as suas falhas e as suas fraquezas, que ela também tem os seus problemas com o seu pai, com a sua mãe, talvez com os seus filhos, e começa a trazer os problemas para você, então você se arrepende e pensa, no final das contas, eu deveria ter me preocupado em cuidar da minha esposa, daquela que está dentro da minha casa, porque eu imaginava que poderia existir um mundo melhor fora da minha casa, mas essa mulher que pareceu-me ontem uma boa mulher porque só tinha boas palavras, agora está me carregando de problemas também. Então, você vai carregar a amargura de descobrir que, na verdade, você deveria ter cuidado da sua esposa. E no final, se você já tem filhos, você acabou desapontando os seus filhos, que quando veem um pai traindo a sua mãe, ficam com desconfiança e pensando no seu relacionamento, se podem ou não verdadeiramente confiar no seu pai. Por isso, o fim da mulher estranha é amargoso como o absinto e é agudo como a espada de dois fios, porque quando penetra nos seus sentimentos, quando penetra nas suas emoções, corrompe a sua vida. Veja que os pés da mulher estranha descem para a morte. De fato, você vai ver morrer o seu casamento. Os seus passos firmam-se no inferno. O inferno é o reino de Satanás. E Jesus disse que Satanás é o nosso adversário e o que ele deseja é roubar, matar e destruir. E se você não prestar atenção a esse segredo que está revelado nesse texto de que a mulher estranha destila favos de mel, que o seu paladar é macio, mas que o seu fim é amargoso como o absinto e agudo como a espada de dois fios, então você estará abrindo espaço para que o seu adversário, que é Satanás, roube a sua família. Roube o relacionamento com os seus filhos. Roube a confiança que os seus filhos têm em você. Você vai permitir que a sua família seja arruinada, destruída. E muitas pessoas que são tolas dizem: eu não quero mais casar porque o casamento é uma instituição falida. O casamento é uma instituição formada por pessoas. E se essas pessoas cumprirem tudo o que pactuaram no momento em que subiram ao altar e no momento em que trocaram alianças, se comprometendo a estarem juntas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, não há como dar errado. Se as pessoas que estão dentro do casamento confiarem em Deus, não tem como elas dizerem que faltará alguma coisa, porque o Salmo 23, no versículo 1, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus trouxe uma promessa em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 ao 33, dizendo para não andar ansioso com relação a nada, porque Ele sabe de tudo o que você precisa e Ele dá todos os dias o que você precisa. Então, se você der atenção para os lábios da mulher estranha, os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. E como eu falei anteriormente, o inferno é o reino de Satanás. Satanás é o nosso adversário.
E Jesus revelou que os seus planos são roubar, matar e destruir. Não permita que o seu adversário consiga roubar o seu casamento, consiga destruir a sua família, consiga matar os teus sonhos e muito mais do que apenas sobre você, matar os sonhos dos teus filhos, matar o sonho da sua esposa, matar o sonho dos seus familiares, do crédito que depositam em você, de que você será um bom marido, um bom pai, comprometido em fazer o seu casamento ser um local de bênção de Deus, um lugar de referência para que sirva de apoio para outras pessoas. Verso 6 fala que a mulher estranha, ela não pondera, ela não pensa nos caminhos da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Existem mulheres que não se firmam com ninguém. Se você abrir o Evangelho de João, no capítulo 4, você verá uma mulher samaritana com quem Jesus conversou quando ela estava tirando água em um poço. Aquela mulher começou a conversar com Jesus e no final da conversa Jesus disse: "Traz o teu marido." E ela disse: "Eu não tenho marido." Então Jesus disse para aquela mulher: "Você disse muito bem, porque você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive hoje também não é o seu marido." E existem algumas mulheres que estão procurando alguém para que possa suprir o vazio delas. E na verdade você não tem nada a ver com isso. Se a mulher não conseguiu encontrar um sentido para a sua própria vida, ela vai ficar olhando e mirando em homens casados, porque ela pensa: se aquele homem é casado, ele faz a mulher dele feliz. Quem sabe, talvez, se eu conversar com ele e conseguir ficar com ele, ele vai suprir o meu vazio, ele vai dar o que eu preciso, e então eu serei feliz. Mas de repente elas se envolvem com um homem casado e elas descobrem que esse homem que é casado, que ela imaginou que supriria o vazio dela, é um homem que também tem defeitos, que também tem falhas. Todos temos defeitos. Então ela começa a ficar chateada, entediada, vendo que o vazio da alma dela não é alimentado. Então ela começa a pensar em procurar uma outra pessoa, porque o vazio na alma dela continua e permanece. Então ela não pondera sobre a vereda da vida. Ela não para prestar atenção que o problema está nela mesma. Só o fato de mirar em homens casados já mostra que ela não está atentando para as carreiras da vida. Por isso que o versículo 6 fala que as suas carreiras são variáveis e ela não as conhece. Ela não as conhece porque ela não entende o caminho que ela está seguindo. E você que é casado precisa entender que aquela mulher que está se revelando como uma pessoa tão interessante nessa fase de flerte, nessa fase de paquera, é apenas um engano, é apenas um embuste, é apenas uma armadilha, uma cilada que o seu adversário preparou para vê-lo destruído, arruinado e morto nas suas emoções, nos seus sentimentos, carregando amargura e depois sentindo como uma espada de 2 fios que atravessou o seu peito. Por isso que o versículo 7 fala: "Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos." Ou seja, prestem atenção e não vos desvieis das palavras da minha boca. A mulher estranha está querendo desviá-lo da sua casa, da sua família. Ela está querendo tomar a sua atenção para ela, mas os seus olhos e a sua atenção devem estar totalmente dedicados à sua esposa, aos seus filhos.
E mesmo que você não tenha filhos, você deve dedicar toda a sua atenção à sua esposa, porque a sua esposa é a carne da sua carne. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, Deus disse: portanto, deixará o varão a casa do seu pai e da sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A sua esposa é carne da sua carne. E ninguém trata mal a si próprio ou fere-se a si mesmo, mas antes zela e cuida do seu próprio corpo. E é assim, com essa mentalidade, que você deve ver a sua esposa. Cuidar e amar como quem cuida e ama de si próprio. Se alguma coisa não vai bem, esse algo que não vai bem, na realidade está relacionado a você mesmo. E você, assim como quando você tem um problema de saúde, você vai ao médico e procura tratar e não eliminar da sua vida, porque não tem como você cortar o seu intestino, o seu coração, o seu pulmão, porque senão você vai morrer. Assim também, quando alguma coisa não vai bem no relacionamento, você deve tratar e buscar o médico dos médicos, que é Deus. Ele é o médico dos médicos e o seu medicamento está nas Escrituras e no cumprimento das Escrituras. Não adianta um médico dizer a você: tome esse remédio. Você pega o receituário, leva para a sua casa e deixa sobre a mesa e não compra o remédio e não toma o remédio. Assim também você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa ler o receituário e você precisa tomar as pílulas que estão contidas nos versículos e permitir que esses versículos remoam no seu cérebro, na sua cabeça, no seu coração, de tal maneira que você esteja afiado com a sua língua e saiba como responder nessas situações, o que você deve fazer, porque você prestou atenção nas Escrituras para praticá-las. Veja o que o versículo 8 fala: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Em outras palavras, quando uma mulher estranha aparece no seu caminho, você não deve permitir que ela avance a ponto de começar a saber da sua intimidade. Que você não deve dar espaço quando você percebe que alguma coisa de atração, de envolvimento, de paquera, de flerte, de conversa que vai levar para o caminho da ruína vai acontecer. Você já deve se afastar. Por quê? Porque o versículo 9 fala: para que você não dê aos outros a tua honra e nem os teus anos a cruéis. A mulher estranha vai carregar a tua honra. Aquele que trai a sua esposa, que trai a mãe dos seus filhos, como vai ser visto pelos seus filhos? O meu pai traiu a minha esposa, traiu a minha mãe. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: é uma pessoa desleal, infiel, que não tem resistência para enfrentar os seus problemas, que é tolo, porque não tem sabedoria para cuidar daquilo que é muito valioso e não entende a importância de que a família é uma base que permite que ele tenha o seu crescimento, a sua prosperidade. Muitas pessoas não fazem sociedade no meio empresarial com pessoas divorciadas, porque elas dizem: se um homem é capaz de trair a mulher com quem ele dorme e é capaz de trair a confiança dos seus filhos, não terá problema algum em trair, em trapacear ou em enganar em relação a uma sociedade, em relação a uma empresa. E este é um bom princípio que nós devemos tomar em consideração quando escolhemos os nossos amigos. Fuja daqueles amigos que vivem falando a respeito de mulheres, que vivem o tempo todo falando a respeito
de assuntos ligados à pornografia, à prostituição, à promiscuidade, pessoas que são jovens e que frequentam as igrejas quando ingressam nas faculdades, muitas vezes são convidados a participarem de casas de prostituição. Se você é um jovem, você deve estar atento de que no mundo você vai ser surpreendido. Não se espante se as pessoas te convidarem para fazer visitas a esses lugares. As pessoas que vivem no mundo estão completamente desalinhadas com os segredos das Escrituras. Elas não querem saber o que a Bíblia fala para se ter uma vida feliz. Elas querem satisfazer a sua vontade e caminhar na sua própria tolice. Então você deve ficar longe dessas pessoas que se aproximam de você com palavras agradáveis, batendo e dando tapinhas nas suas costas, dizendo que você é jovem e que você deve caminhar com eles, porque Provérbios, no capítulo 1, fala que se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas, não concordes com eles, porque eles não descansam enquanto não fizerem o mal, eles não descansam enquanto não derrubarem alguém. E quando eles estão te convidando para a prostituição, para o adultério, para o envolvimento com muitas mulheres, eles querem que você não se case, porque eles sabem que se você se casar e tiver a sua esposa, você vai constituir uma unidade de acordo com a vontade de Deus e você vai prosperar. Porque aquele homem que se casa com uma mulher estabelece projetos e planos que permitem que ele tenha estabilidade, crescimento e desenvolvimento dentro do seu casamento, se ele for sábio em alimentar o seu casamento. Mas aquele que se entregar para o adultério, para a prostituição, para a pornografia, vai perder a sua força e a sua energia de produtividade. O próprio mundo, que é científico, já apresenta estudos dizendo que todas as pessoas que ficam envolvidas com pornografia gastam cerca de 30% da sua energia nisso. Então elas ficam com apenas 70% para terem produtividade, com 70% para darem conta da sua vida, porque quase a metade da sua energia fica comprometida com a pornografia, com o adultério, com a prostituição, com a ruína e a destruição daquele que cai nesse tipo de negócio. Por isso que o versículo 9 fala, para que você não dê aos outros a tua honra. No final, você será como uma dessas pessoas que caminha sem uma esposa, sem uma família, e existem muitos homens na atualidade que estão chegando aos seus 35, 40 anos, solteiros, sem esposa, que se envolveram com milhares de mulheres que estão carregados de dores dentro do seu coração, porque o envolvimento com cada mulher diferente traz uma decepção. E a cada relacionamento rompido, a pessoa vai carregando marcas e vai carregando feridas e vai ficando desapontada com relação ao casamento e ela fica perdida porque não sabe o que fazer. Você vai perder a sua honra porque não cuidou da sua própria vida. Veja que a parte B do versículo 9 fala para que você também não dê os teus anos a cruéis. Quem são os cruéis? Os cruéis são justamente essas pessoas que ficam convidando o tempo todo para que você se envolva nas suas mesmas práticas. São pessoas que já se frustraram, que já arruinaram a sua vida e que agora querem arruinar a sua vida. E eles querem roubar os anos da sua vida para que você fique pulando de ano em ano com pessoas diferentes sem ter uma estabilidade, sem ter uma estrutura onde você possa crescer e onde você possa construir uma vida que tem um propósito que realmente vai trazer felicidade para você. Você é responsável pela sua felicidade.
Por isso que os versículos 1 e 2 de Provérbios 5 nos falam: Filho meu, atende à minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido. Quando você usar os seus ouvidos para ouvir alguma coisa, não ouça o conselho daqueles que estão no mundo e que estão convidando você para a prostituição, para a pornografia, para o adultério, para a promiscuidade, para uma balada. Não escute esse tipo de negócio. Procure escutar o que a palavra de Deus fala para você. Porque se você fizer isso, como diz o versículo 2, você vai conservar os avisos da sabedoria e os teus lábios guardem o conhecimento, quer dizer que você vai estar com a resposta na ponta da língua para dizer para essas pessoas: muito obrigado pelo convite, mas eu tenho um convite melhor do que esse que você me fez. Um convite de que você se case. Um convite de que você entregue a sua vida para Deus. Um convite para que você leia a palavra de Deus. Um convite para que você entenda que se você encontrar uma esposa, você pode construir uma vida feliz e tudo o que você pensa sobre o casamento é uma mentira, porque o casamento é um projeto de Deus que vai permitir que você se realize e que você seja feliz. Você precisa ter essa resposta na ponta da língua. Você precisa guardar essa sabedoria para que você não seja corrompido e não seja enganado por essas propostas que as pessoas fazem a você diariamente. E o versículo 10 fala: para que não se fartem os estranhos do teu poder. Um homem que é sozinho gasta as suas economias pagando bebidas para os seus amigos, pagando cigarro para os seus amigos, pagando almoços, jantares para os seus amigos. Estamos todos juntos aqui, vamos sair juntos. Então, esses estranhos, eles vão se fartar do seu poder. Eles vão carregar a sua força, eles vão levar as suas energias, eles vão tomar o seu tempo. E todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Quem é o estrangeiro? O estrangeiro é alguém que vem de uma terra longínqua e que vem para fazer a migração, fica por um tempo e depois vai embora. Assim acontece com aqueles que não se casam. Eles têm os seus amigos para que possam fazer alguns divertimentos por um tempo, depois eles se mudam, vêm outros amigos, e esses outros amigos também bebem, eles também fumam, eles também se prostituem, eles também te convidam para fazer as coisas erradas, e nesse processo você vai gastando a sua força, o seu trabalho, a sua vida, e a sua vida está passando. O tempo tem 24 horas por dia para todo mundo. Aquele que é casado e que se preocupa com a palavra está aproveitando as suas 24 horas para produzir, para crescer, para prosperar, enquanto que aquele que se entrega ao adultério, à mentira e à prostituição está usando as 24 horas, as mesmas 24 horas, para se corromper e para destruir a si próprio. E se é casado, está destruindo outras pessoas com quem assumiu o compromisso de que seria arrimo, seria apoio, seria segurança, seria confiança, seria amigo, seria parceiro, e com isso você está sendo desleal. Se você está casado e se você tem filhos, você ainda está sendo mais desleal, porque você tem um compromisso em fazer com que esses filhos cresçam de maneira sadia emocionalmente, espiritualmente e possam ser bons cidadãos no futuro. Se você não pensa a respeito dessas coisas, então o texto de Provérbios 5 fala claramente que você deve pensar. Porque o projeto de Deus é um bom plano, é um bom projeto e ele introduziu esse plano logo que ele criou o mundo, quando disse lá no próprio Gênesis. Gênesis significa princípio, significa começo. Logo no começo em que ele criou o mundo, ele disse que, portanto, o homem deixará o pai e a sua mãe.
e se unirá com a sua mulher e serão os dois uma só carne. O plano de Deus é perfeito, mas o mundo vai corrompendo o plano de Deus para enganá-lo, para dizer que o casamento é uma instituição falida e que não vale a pena se casar, porque tudo que o mundo quer é que você fique solteiro ou que você traia a sua esposa e destrua a sua própria família para que você entregue todas as suas economias para outras pessoas. Existem empresas grandes que já sabem que se você não favorecer o casamento, você terá mais pessoas solteiras. Mais pessoas solteiras precisam comprar mais imóveis. Porque quando você tem uma família compra um imóvel, várias pessoas vivem de maneira harmônica, compartilhando o mesmo espaço. Ouvi um dia um empresário falando a respeito disso, do ramo imobiliário, que é muito bom que nós estamos vivendo uma era em que as pessoas não querem mais se casar, porque ele consegue vender mais estúdios, mais unidades imobiliárias, porque as pessoas ficam só preocupadas em trabalhar e trabalhar, e você pode vender mais imóveis. Quando ouvi aquilo, fiquei espantado, mas o fato é que ele disse exatamente essas palavras. Ele disse: quanto mais pessoas solteiras, quanto mais pessoas vão se separando e vão se divorciando, mais nós podemos vender. Enquanto você não está prestando atenção na sua vida, os estranhos estão tomando o teu poder, como diz o versículo 10, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Versículo 11, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E versículo 12, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Veja que o versículo 11 e 12 estão falando a respeito do final. Depois que a pessoa passou por todo o processo de destruição do seu próprio casamento, ela passa a gemer. E depois que ela geme, muitas vezes ela pensa: eu deveria ter cuidado melhor da minha esposa. Eu deveria ter cuidado dos meus filhos. Eu não poderia ter deixado isso acontecer. Eu não poderia ter sido egoísta, porque quando eu me casei, eu assumi o compromisso de cuidar dela. Então a sua carne será consumida, porque você corre o risco de ficar pulando de relacionamento em relacionamento. E quando a pessoa se dá conta do que aconteceu na sua vida, ela põe as mãos na cabeça, então ela fala: como aborreci a correção e desprezou meu coração a repreensão. Versículo 13, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Versículo 14, quase que em todo o mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Ou seja, quando a pessoa se dá conta, ela olha para ela mesma no meio da sociedade e ela se vê perdida. Ela se vê no meio de uma situação de ruína. É por isso que o versículo 15 começa falando o que devemos fazer. Ele fala no versículo 15: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Nós sabemos que o nosso corpo é formado na sua grande maioria por água e que sem água nós morremos. Então a água significa e simboliza a vida. Então, quando o versículo 15 fala bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, está falando que você preste atenção na pessoa com quem você se casou, porque ela é a sua vida. Você deve cuidar desse seu poço. Você deve fazer com que essa água não fique parada. Quando a parte B do versículo 15 fala para você cuidar das correntes do seu poço, nós sabemos que água parada traz doenças. Você precisa cuidar do seu relacionamento. Você precisa fazer planejamentos para que você tenha momentos de lazer,
para que você tenha tempo de qualidade com a sua esposa. Porque se você reservar tempo de qualidade para conversar com ela, para saber das necessidades dela, para servir a ela naquilo que ela precisa de você, então você está fazendo com que essa água não fique parada. Você está movimentando esse relacionamento, fazendo com que esse relacionamento prospere e tenha grandes chances de ser um relacionamento bem-sucedido. Mas isso depende de você. É você que precisa ter essa compreensão de beber água da tua cisterna e de movimentar essa água para que seja uma água que tem correntes todos os dias para que o relacionamento prospere e avance sempre. Versículo 16 faz-se uma pergunta: você derramaria para fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Você pegaria o dinheiro da sua conta bancária e daria para todas as pessoas que estão na rua, sabendo que aquilo foi fruto do seu trabalho? Assim também você não deve derramar o seu relacionamento, as suas forças, as suas energias, a sua vida com a sua esposa para as mulheres estranhas. Você não deve entregar aquilo que é um bem valioso, que representa a sua vida, porque água é vida e o seu relacionamento é vida, e o relacionamento que você tem com a sua esposa é a sua vida. E é a sua vida porque se você tiver paz e harmonia com a sua esposa, você vai viver feliz. Você vai estar bem com você mesmo. Você vai ter tempo para prosperar. As suas 24 horas serão mais produtivas, porque você terá propósito na sua vida e não ficará perdido, a esmo, como alguém que nos finais de semana fica procurando sempre alguma nova aventura, alguma nova coisa para fazer, porque fica entediada e não sabe para onde vai, não sabe com quem vai se relacionar. Então qualquer pessoa que está em uma balada, que está em uma festa, serve para suprir a necessidade e o vazio da alma de uma noite, mas depois começa a semana e essa pessoa está vazia de volta. E ela está trabalhando e pegando a sua riqueza e jogando fora com jogos, com bebedices, com cigarros, talvez em restaurantes, com amigos que não preenchem o seu vazio, que não completam a sua alma, e o seu dinheiro está se escoando, a sua vida está indo embora. E o pior é que a sua vida pessoal, sentimental, está sendo desfeita porque não prestou atenção de que o casamento é valioso e corresponde a um plano de Deus e que dentro dele o homem e a mulher podem se realizar e podem construir uma máquina de prosperidade, de harmonia, de transformação da sociedade. Quantas pessoas não veem casais onde o marido e a esposa estão comprometidos, em que eles conseguem cuidar de crianças, dar bons conselhos, ajudar os vizinhos nos seus relacionamentos, fazerem trabalhos voluntários e ajudarem muitas pessoas. Isso tudo é possível porque essas pessoas estão felizes no seu casamento e elas estão preenchidas emocionalmente e sentimentalmente, e elas podem fazer a diferença e a transformação na vida das outras pessoas. Portanto, não seja tolo de fazer do seu casamento um campo de batalha. Olhe para o seu cônjuge, para a sua esposa, com amor, com ternura, com atenção, porque Cristo se entregou pela sua igreja. E é como Cristo amou a igreja que o marido deve cuidar da sua esposa. Veja que o versículo 17 fala que sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Ou seja, que o seu relacionamento seja para você, e não para os estranhos. Quando você se envolve com uma mulher estranha, você está
dividindo o seu relacionamento com outras pessoas. E quando o versículo 17 fala que sejam para ti só e não para os estranhos contigo, está falando também daqueles amigos que são solteiros, que não estão contentes e felizes com a sua vida, mas que vão atrás de você, que está casado, e dizem: deixa essa mulher aí, porque ela não está querendo te dar o alvará para que você venha jogar o futebol conosco, para que você venha beber conosco. Ela é uma mulher chata, ela é uma mulher que está atrapalhando a sua vida. Era muito melhor quando você andava com a gente. Na verdade, eles estão perdidos. E o que eles querem é ser os estranhos, que querem colocar a sua mão, a sua unha no seu relacionamento para invadir a sua chance e a sua possibilidade de prosperar e de cumprir o propósito de Deus, que vai trazer produtividade e crescimento para você. Quando a sua esposa, quando a sua mulher fala que você deve ficar preocupado com ela e que você deve deixar os seus amigos solteiros, ela está fazendo a coisa certa, porque ela está chamando a sua atenção para o compromisso que você assumiu com ela quando você subiu no altar, quando você declarou que você cuidaria dela na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, em todas as circunstâncias. Não permita que os amigos do passado venham atrapalhar o seu relacionamento. E se você ainda não se casou e você gosta tanto desses amigos, então não se case, para que você não destrua a vida de uma mulher, para que você não atrapalhe a vida de outra pessoa. Você não está preparado, você não está comprometido, você não entende o significado do casamento. Você está apto a ouvir todo tipo de conselhos que lhe dão sem dar atenção aos segredos da palavra das Escrituras. Então é melhor que você realmente não se case e siga a sua vida sem arruinar e destruir a vida de outras pessoas. No versículo 18 fala: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, valorize aquela mulher com quem você se casou. Muitas pessoas ficam reclamando da sua mulher, mas é você que é responsável por cuidar dessa mulher. Se a mulher está bem cuidada, ela também vai se cuidar, ela também vai se preocupar em estar bonita, em estar bem para agradar a você, porque ela estará bem cuidada. Mas quando o homem, o marido, passa a destratar a sua mulher, então a mulher vai começar a definhar. Talvez ela já não se arrume mais, talvez ela já não te receba mais com um sorriso na sua casa, mas você precisa prestar atenção no que você está oferecendo, no que você está fazendo, em como você está tratando ela, porque da forma como você faz, trata e cuida é aquilo que você recebe. E muitas vezes alguns homens dizem: é melhor ficar com a amante porque ela me trata bem. Mas certamente que esses homens que estão traindo as suas esposas tratam as suas amantes muito bem. É por isso que aquela amante lhe trata bem, porque você está tratando ela bem. Agora, corte da sua vida a amante e faça toda a atenção, preocupação e dedicação que você daria para a estranha, para a sua esposa. E veja se o seu relacionamento não vai ser transformado e completamente mudado para melhor. Preocupe-se em cuidar do seu casamento. Versículo 19. Procure, como diz, cuidar da sua grama. Não fique olhando para a grama do vizinho. Se a grama do vizinho parece mais verde, a sua responsabilidade, o seu compromisso é fazer com que a sua própria grama fique verde. Versículo 19 fala: como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo,
e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Ou seja, valorize a sua esposa, incentive-a a ser bonita, a se arrumar, a estar bem, acompanhe ela em todo o tempo, porque se você cuidar bem dela, ela vai estar bem arrumada, bem alinhada, vai ter satisfação em estar bonita para você. Versículo 20: E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Por quê? Versículo 21: Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Tudo aquilo que você faz está diante de Deus. Deus está vendo o que você faz, o que você fala, onde você vai. Você pode até trair e pensar que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo o que você está fazendo. E todas as vezes que você plantar uma semente, você necessariamente vai colher o fruto daquela semente. Se você plantar a semente de uma manga, você vai colher a manga. Se você plantar a semente de uma maçã, você vai colher maçãs. Se você plantar a semente da traição, você vai colher tudo isso que Provérbios 5 falou. Você vai experimentar uma espada de 2 fios atravessando no seu peito. Você vai sentir o gosto amargoso como o absinto, porque você não prestou atenção nos seus caminhos. Veja que o versículo 22 fala: quanto ao ímpio, ou seja, quanto àquele que desobedece, que não dá atenção, que considera que as escrituras são antigas, as suas iniquidades o prenderão. Aquele que cai no adultério, que cai na prostituição, que cai na pornografia, fica preso, perde cerca de 30% da sua energia vital e tem a sua produtividade diminuída. As suas iniquidades, o seu pecado, a sua falta de atenção em relação à sabedoria, prende-o. E ele fica preso, acorrentado nessa vida, nesse círculo vicioso, errando e errando. E com as cordas do seu pecado será detido. Alguém que está detido é alguém que não consegue avançar, é alguém que está paralisado. Fica paralisado, porque o seu pecado de adultério, prostituição, pornografia lhe prende os pés para que não possa avançar, para que não possa prosperar no seu caminho. No versículo 23 fala que ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Portanto, preste atenção naquilo que você faz da sua vida, para que você não venha morrer sem correção e pelo excesso da sua loucura. Cuide do seu relacionamento. Cuide da sua vida. Agora, para encerrar este vídeo, vamos ler alguns versículos do livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma, no capítulo 13. Vamos ler Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 9. Nós vamos ver aqui, ou melhor, a partir do versículo 8. Veja que o texto fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Versículo 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, o marido da próxima, nem nada daquilo que é do seu próximo, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Versículo 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verso 12: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois,
as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Versículo 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne, em suas concupiscências. Essas recomendações de Romanos capítulo 13 precisam ser aplicadas no seu casamento. Não seja uma pessoa que come demais, que vai ficar obeso, que vai ficar trazendo problemas no seu casamento. Você também, que é esposa, cuide do excesso de comida. Você também tem o compromisso de estar bonita para o seu marido. Não viva em bebedeiras, não viva em desonestidades, não viva em dissolução. Não viva dentro do seu casamento em contenda e com inveja. Por quê? Porque o versículo 12 fala que a noite é passada, ou seja, o caminho do erro já passou. Agora é tempo de andar como se fosse como o dia. Rejeitem as obras das trevas. E o versículo 11 fala que você precisa conhecer o tempo. É já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Desperte do sono, cuide do seu casamento, cuide do seu relacionamento. E como nós lemos aqui dos versículos 8 até o 10, você deve o amor ao próximo, muito mais para a sua esposa. E o versículo 9 traz mais algumas recomendações para que o seu casamento seja feliz. Você não deve adulterar, como nós já lemos em Provérbios 5, não deve matar os sonhos da sua mulher, que muitas vezes ela conta com você para realizar um projeto, e você muitas vezes é aquele que diz palavras ruins, dizendo que ela não pode, que ela não é capaz, que o projeto dela não tem valor, quando você, na verdade, é o marido dela e deveria ajudá-la a realizar projetos e sonhos que são destinados para você mesmo, porque quando ela cria um projeto de desenvolvimento e crescimento, ela está pensando na família, ela está pensando em você também. Não furtarás, ou seja, não furte o tempo valioso de você sair com a sua esposa, de você conversar com ela, de você cuidar dela, de você prestar atenção se ela precisa de você em alguma coisa. Tem muitas pessoas que furtam o tempo da esposa no celular, com os amigos, com outras questões, esquecendo de que o seu tempo, as suas 24 horas, também precisam incluir tempo de qualidade para sua esposa. Não darás falso testemunho. Não diga falsidades a respeito da sua esposa. Existem casais que vivem em desunião e um fala mal a respeito do outro. Você não está em um campo de batalha. Você está dentro de um casamento. Não cobiçarás. E eu já falei, não cobiçarás a mulher do seu próximo, não cobiçarás o esposo da sua vizinha, não cobiçarás nada do que os seus vizinhos possuem, porque se os seus vizinhos estão crescendo e prosperando, então é tempo de vocês sentarem, alinharem os seus projetos para conquistarem e prosperarem também. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que o versículo 10 fala: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A responsabilidade e o compromisso que você tem no seu casamento é em amar a sua esposa e em beber água da tua cisterna e as correntes do seu poço. Você, portanto, deve cuidar do seu casamento. Encontrei ainda um outro texto que Paulo escreveu para os Efésios, no capítulo 4. Vamos ler aqui que ele fala a respeito de Cristo, que Cristo, ele, no versículo 10, ele desceu e ele também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas.
Versículo 11: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12: Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esse texto nos mostra que Jesus Cristo, ele veio para a terra para semear a unidade, para semear pessoas que vão estar ligadas com o reino de Deus. E para que você possa estar ligado com o reino de Deus, Deus deseja que você não seja mais como um menino. Esse é o destaque que quero deixar para encerrar essa meditação de Provérbios 5. Nós não podemos ser como meninos inconstantes, que são carregados por toda a roda de vento de doutrina, por amigos, por mulheres estranhas, por pessoas que querem fazer você pensar que você deve ser atraído por eles, por elas. Você deve se preocupar com o seu casamento. Você deve seguir para chegar até a estatura completa de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja e ele amou a igreja entregando a vida pela igreja. Assim como aquele que é marido deve cuidar da sua esposa, cuidar do seu casamento como Cristo cuidou e chegar à estatura completa de Cristo. Por isso o versículo 15 fala que antes de ser como um menino inconstante, você deve seguir a verdade em amor, crescer em tudo na graça que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você vai edificar o seu casamento, que é como se fosse um corpo. Quando você cuida de todas as partes, assim como o nosso corpo, aqui fala a respeito de juntas, assim como o nosso corpo tem muitas partes e todas elas precisam estar sadias para que o seu corpo possa estar sadio. Assim também, o seu casamento é como se fosse um corpo. Pense no seu casamento como seu corpo. Você precisa cuidar de todas as partes, de todas as juntas do seu casamento. Você precisa dedicar o seu tempo e prestar atenção em tudo aquilo que a sua esposa e que os seus filhos estão precisando e que estão falando com você, para que você cuide do seu corpo, assim como você cuida da sua saúde, para que você edifique esse corpo em amor, porque é assim que você vai fazer o seu casamento prosperar. Que Deus abençoe a sua vida.